Então, meus irmãos, graças a Deus, né? A leitura de hoje, eu tive que atender um telefonema agora, é em Lucas 18, do 27 a 30. Eu espero que agora dê para a gente fazer. E lá então está dizendo que é um diálogo de Jesus com os seus apóstolos, não é isso? E esse diálogo então, diz ali, Pedro participando, começa Jesus falando no verso 27, olha. Ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que ter deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo, ou seja, nesse mundo, tempo, e no século vindouro a vida eterna, né? Aí eu quero abrir um parêntese para falar sobre o versículo 29, que diz, na verdade, vos digo que ninguém que tenha casa, pais, irmãos, mulher, o filhos, pelo reino de Deus. É claro, aqui não está dizendo para a gente abandonar nosso filho, abandonar a esposa, abandonar o pai, não é isso. Não é deixar no sentido de se afastar deles, não. É não permitir que as ideias contrárias aos ensinamentos de Deus prevaleçam na nossa mente e na nossa vida. Não é isso? Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então, nós não vamos abandonar a pessoa, né? Nós apenas não vamos deixar que a pessoa nos manipule de maneira contrária à palavra de Deus. Não, isso não podemos permitir, que isso é um pecado grave. Não é isso? Mas é isso que a gente quer deixar falado isso, esclarecendo isso, né? Ele promete que aquele que obedece a ele, ó, vai ser beneficiado nesta vida. E eu creio não, eu estou sendo, eu reconheço isso já na minha vida. E ainda diz no século vindouro a vida eterna. É isso que você tem para você, a vida eterna. E as bênçãos nesta vida, né? Aí você que no verso 27 também tem uma mensagem importantíssima, porque a gente está naquelas lutas, isso é uma coisa muito difícil, e é mesmo, né? O mundo tereis aflição, mas ele diz aqui, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então você nunca pode se dar por derrotado em qualquer situação. Mesmo que você fique apreensivo, porque o ser humano é frágil, você é frágil, eu sou frágil, mas você precisa guardar a palavra de Deus. Nós precisamos. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O marido, não tem jeito, porque ele faz, acontece, bebe, sei lá. Esse filho também não tem jeito, não ouve. Nada disso. Nada disso. Confia, bata e a porta se abrirá. E continue colocando Jesus em primeiro lugar. Continuemos, né? Porque eu me incluo, colocando em primeiro lugar, porque nós vamos ser beneficiados aqui com as bênçãos que necessitamos para viver e no século vindouro, ou seja, na vida eterna, né? Nós vamos ganhar no século vindouro, quando vier o fim da nossa vida, ou o fim do mundo, a vida eterna. Deus abençoe, você desfrute dessa maravilha que só Jesus pode dar e cada dia possa expandir, falar sobre Jesus, pensar no pequeno grupo multiplicador, pensar em usar seu sofá, sua sala, sua varanda para evangelizar, abrir um PGM, coloque pessoa na sua relação e fique orando, pedindo a Deus para começar um PGM, evangelizar sua família, seu esposo, seus filhos, ambiente de trabalho, colega de trabalho na hora do almoço. Continue agradando a Deus, que Ele se agrada cada dia mais de você e de mim. É preciso que eu agrade a Ele também, né? Amém? É um relacionamento de amor com Deus que nós temos. Ele nos amou primeiro e nós vamos demonstrar nosso amor fazendo o que Ele gosta. Jesus morreu pelas almas, Jesus nos ama a todos e Ele quer salvar a todos, Ele não quer que nenhum se perca. E quando nós vamos buscar essas almas, quando estudamos, quando damos estudo,
Quando tomamos um tempo para ensinar a palavra de Deus, nós estamos mostrando amor por Ele, agradando a Ele, amor por Ele e amor pelas almas. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra santa, maravilhosa, que nos fortalece, que nos ensina que devemos te amar de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa alma, mas que nós não te adoramos em vão, porque quando nós fazemos isso, aqui o Senhor nos protege, nos fortalece, nos anima e ainda garante a vida eterna no futuro. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossos filhos, salva nossos netos, salva a esposa, que cada dia o teu povo possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Continua abençoando o nosso Brasil, nosso presidente, nossas autoridades. Os Estados Unidos ali naquela eleição, meu Deus, o Senhor é o Deus da justiça, Senhor. O Senhor sabe tudo que acontece ali. Levanta a tua mão poderosa a favor da tua justiça, Senhor, para que todos vejam, ó Pai Santo, a justiça sendo feita. O Senhor sabe de todas as coisas. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.